Bom, e agora a história é a seguinte: o procurador Janot apresentou a denúncia, denunciou o presidente Temer perante o Supremo Tribunal Federal. E aí, o que é que acontece daqui para frente? A Gabriela Echenique vai explicar. Gabriela. Pois é, Sardenberg, por ser algo inédito, né? Primeira vez na história em que o presidente da República é denunciado por corrupção no exercício do cargo, ainda há muitas dúvidas em relação aos próximos passos do processo. Os prazos que vão ser dados, a lei que vai ser usada, tudo isso são algumas das questões levantadas. A partir de agora, a expectativa está em torno da decisão do ministro Edson Fachin, que pode decidir a qualquer momento se vai conceder ou não um prazo para que a defesa de Michel Temer se manifeste sobre a denúncia apresentada ontem da Procuradoria-Geral da República. Assessores dizem que ele pode usar uma lei, a Lei 2038, que prevê, sim, 15 dias para a defesa, além de mais 5 dias para o Ministério Público para apresentar contra-razões. Na denúncia, a gente lembra que o próprio Janot sugeriu um tempo para os advogados de Temer se manifestarem. Só que essa lei não especifica se esse prazo seria concedido antes ou depois de enviar a denúncia à Câmara. Caberá ao relator decidir aí esse tempo, se esse tempo será concedido e se ele vai ser concedido antes ou depois de enviar à Câmara. Ele pode também, por exemplo, não conceder prazo nenhum, apenas enviar a denúncia à Câmara dos Deputados. Aí depois disso, resta saber quem vai enviar essa denúncia à casa. O regimento do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, diz que é atribuição do presidente do STF, no caso a ministra Carmen Lúcia, representar o tribunal perante os demais poderes e as outras autoridades e assinar correspondências enviadas aos outros presidentes. No entanto, nos processos que tramitam hoje dentro do Supremo contra parlamentares, tem sido praxe o próprio relator encaminhar esses processos diretamente ao Congresso Nacional. E isso também só deve ser decidido depois, ao longo do processo. Agora, quando chegar na Câmara, é o presidente da Casa, Rodrigo Maia, quem despacha a denúncia à Comissão de Constituição e Justiça. O regimento lá da Câmara, da Casa, já é mais claro. Ele deixa claro os prazos que devem ser respeitados lá. Temer, lá na Câmara, vai ter 10 sessões para se manifestar, se ele quiser. Depois disso, aí a Comissão de Constituição e Justiça vai ter 5 sessões para elaborar um parecer, se aceita ou não a denúncia. Aceitando ou não, esse parecer é lido e incluído na ordem do dia do plenário na sessão do dia seguinte. E aí a votação no plenário é nominal, pelo processo de chamada de cada um dos 513 deputados. Para ser aceita, são necessários 342 votos. E aí, se ela for aceita, é enviada ao Supremo Tribunal Federal, precisa ser validada pela maioria dos 11 ministros para que Michel Temer vire réu. E aí sim, ele é afastado temporariamente do cargo por 180 dias. Agora, o que não está claro na Constituição, assim, bem claro nas leis, é se não for aceita essa denúncia dentro da Câmara dos Deputados, ou seja, se os deputados não aceitarem a denúncia. Quem deixou isso bem claro mais cedo, quem explicou isso mais cedo no Jornal da CBN foi o jurista Walter Maierovitch, que disse, se não for aceita a denúncia lá na Câmara dos Deputados, aí sim, ela volta para o Supremo Tribunal, onde ela não é arquivada de uma vez, não. Ela fica suspensa, mas até o término do mandato de Temer. Tá. E aí sim, no término do mandato, Temer volta aí a responder se ele não for reeleito, mas aí na Justiça comum, né, Sardenberg? Mas o importante é que se a Câmara rejeitar o pedido, o mandato do presidente está salvo. Certo? Por enquanto, o mandato dele está salvo, com certeza. Porque aí a Câmara rejeitou o pedido, então o mandato dele está salvo. Ele só vai poder ser processado depois que terminar o mandato, né? Então essa é o passo a passo. Agora, uma coisa, Gabriela Echenique, o Supremo só trabalha essa semana, para ser exato, até quinta, né? Depois é o recesso, nas férias. Aí eles voltam de férias até o dia 31 de julho. Só em agosto que volta depois. E aí, o que você ouviu aí? Que eles querem resolver antes de entrar de férias ou vão deixar isso aí para agosto? E aí vai depender muito do Fachin, né, o Sardenberg? Porque aí depende do ministro Edson Fachin decidir se ele vai querer dar esse prazo ou não. E aí, se ele der esse prazo para a defesa
ir para o Janot se manifestar, depois tudo vai depender da presidente do Supremo, porque aí é a presidente que decide tudo em caso de férias, em caso de recesso parlamentar. Se ela decidir tomar algum tipo de decisão durante o recesso, aí sim. Mas se ela preferir deixar andando e aí não acabar não tomando nenhuma decisão, agora o ministro Edson Fachin pode dar o tempo para a defesa se manifestar, e logo em seguida a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, apenas despachar para a Câmara dos Deputados e aí o processo correr normalmente, mesmo em meio ao recesso do Supremo, né? Tá certo. Bom, e o recesso da Câmara dos Deputados, a Câmara trabalha até o dia 19, né? Até o dia 18. Até o dia 18. Até o dia 18 de julho. Tá tudo em cima, né? Porque são prazos de 5 dias úteis, 5 sessões, não sei o quê. Bom, a informação aqui da Gabriela Echenique, o ineditismo da situação faz com que a gente fique em dúvida aí sobre o passo a passo dessa história.